Ei pessoal, bom dia, tudo bom? Hoje, então, nós vamos ver a semana 3 do PET 3 de vocês. O tema, né, dessa semana é distância entre ponto e reta. Isso daqui, essa imagem aí, ela já está no PET de vocês lá e achei uma imagem interessante para poder realmente ilustrar o que seria a distância de um ponto de uma reta. Vamos imaginar no caso de um plano cartesiano, onde nós temos essa reta destacada aqui, que é a reta R, tá? Seja uma reta qual for essa reta R aqui. E nós temos também um ponto qualquer, sendo esse ponto P aqui. Ou seja, o que nós queremos calcular é justamente a distância, né, entre esse ponto P e essa reta R. Para isso, nós temos essa fórmula gigante aqui ao lado, também destacada lá no PET de vocês, onde, para calcular a distância de um ponto até uma reta, nós temos que pegar, primeiro, identificar os coeficientes A, B e C da equação da reta e identificar os pontos, as coordenadas x e a coordenada y, para a gente então poder conseguir substituir todos esses valores na nossa fórmula. Então, olha, lembrando o seguinte, que aqui a reta tem que estar na equação geral, tá, gente? Que a equação geral é a equação igual a zero, no caso aqui da reta, da nossa equação de reta. Exemplo. Vamos pegar então o primeiro exemplo aqui para a gente poder resolver. Olha, dado o ponto P, 2 e 6, e a reta R, 3x mais 4y menos 1 igual a zero, determine a distância entre eles. Então, o que eu tenho que fazer aqui nesse caso, olha, é, né, pegar essa fórmula, mas antes de identificar os valores ali da nossa fórmula, quer dizer, antes de identificar não, nós vamos identificar os nossos valores da fórmula para depois realmente substituir os valores na fórmula ali que o exercício está dando para a gente. Então, nós temos aqui os valores de x e de y. Como eles são os pontos da coordenada, a gente pode colocar como xp e yp. Ou seja, xp significa que é o valor x, a nossa coordenada x do ponto P. Yp, mais uma vez, é a coordenada y do nosso ponto P. E a reta R tem, então, também os coeficientes. O valor A é o valor que acompanha o x, que no caso é o 3. O valor B é o valor que acompanha o y, que no caso aqui é o 4. E o valor C é o valor que não tem nenhuma das nossas duas variáveis, nem o x nem o y, que no caso é o menos 1. Então, o que a gente vai precisar é anotar, né, é escrever então essa fórmula aqui. Vamos lá, pegar só copiar ela aqui para ficar mais rápido. Vamos copiar então a nossa fórmula, sendo então a distância de P, desse ponto P, até a nossa reta R, é igual ao módulo. Lembram lá no primeiro ano, quando a gente estuda lá a função modular, cálculos de módulo, a gente volta então a essa questão aqui. Se não lembrar, daqui a pouco eu explico de novo o que seria esse módulo. Olha, vamos só substituir aqui por enquanto os valores que a gente tem. O nosso coeficiente A é o valor 3, o nosso valor XP é o valor 2, mais o nosso coeficiente B é o valor 4, o nosso valor YP, ou seja, a coordenada é o valor 6, mais ainda o nosso valor C, que é menos 1. Repara que como a gente está colocando o nosso valor C aqui, ele é um valor negativo, eu coloquei ele entre parênteses só mesmo para ter esse cuidado com o sinal aí. E aqui embaixo ainda nós temos aqui, olha, a raiz quadrada do valor A, que é 3 ao quadrado, mais o valor B, que é 4 ao quadrado. Então, para a gente resolver isso, o que eu vou ter que fazer aqui de início é justamente fazer primeiro os cálculos que estão aqui no meu módulo, no caso aqui as multiplicações e também a multiplicação aqui de sinal, e também resolver as minhas potências. Então, vamos fazer isso daí então, olha. A distância então desse ponto P até a nossa reta R vai ser igual ao módulo de, vamos identificar então, olha, 3 vezes 2 dá 6, mais 4 vezes 6 dá 24. Isso aqui mais, se eu fazer a multiplicação de sinal, mais com menos dá mais? Não, dá menos. Então, menos 1. 3 ao quadrado, aqui eu mantenho a raiz quadrada, 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado dá 16. Então,
Então vamos fazer esses cálculos aqui ainda. Vamos resolver então todas as operações no nosso numerador da nossa divisão e no nosso denominador também vamos resolver todas as nossas operações aqui. Então a gente vai ter o seguinte, mais uma vez, a distância do nosso ponto P até nossa reta R vai ser igual ao 6 mais 24 menos 1. 6 mais 24 dá 30, menos 1 dá 29. Então a gente tem que fazer o módulo de 29 dividido por 9 mais 16 dá 25. Então isso aqui é raiz quadrada aqui ainda de 25. Tá, vamos continuar resolvendo então. Nosso próximo passo é resolver então o módulo e também a raiz quadrada. Agora sim, como que a gente resolve módulo? Christian, eu não lembro, não faço ideia. Como que eu vou resolver essas barras laterais? O que é o módulo? O módulo, eu vou então escrever esse número sem sinais. De uma forma mais simplificada seria isso. Eu vou escrever então o número 29, no caso aqui o 29 ele é um valor positivo, mas eu vou escrever ele aqui, quando eu resolvo o módulo, sem sinais. Se ele fosse negativo então, Christian, se fosse lá o menos 29, como que ia ficar? Mais uma vez, eu vou escrever o número 29 sem sinais. Então, ele vai ficar ali só o valor 29. Nesse caso, 29 ele não é nem positivo nem negativo, tá? Isso aqui dividido ainda pela raiz quadrada de 25, que é 5. E aqui, olha, nós temos o seguinte, nós temos essa divisão, mas essa é uma fração irredutível. Não dá para resolver isso. A gente poderia dividir? Poderia, mas eu posso também deixar o resultado em forma de fração. Então, a gente tem o resultado como 29 quintos, ou vamos dividir para a gente ter um valor mais preciso, um valor mais aproximado. 29 dividido por 5 dá o valor 5,8. Então, a distância desse ponto P até essa reta R que nós calculamos aqui do início, ele tem a distância de 29 quintos ou a distância de 5,8, aí unidades de medida, né? Seja centímetros, metros, quilômetros, depende mesmo da unidade que foi utilizada desde o início. Conseguiram entender? Então esse daqui foi um exercício mais simples, onde nós temos um cálculo mais direto mesmo, né? Só pegar as nossas coordenadas que o exercício deu pra gente aqui no ponto, pegar também os coeficientes que o exercício deu pra gente aqui na reta e substituir tudo isso aqui na fórmula da distância de ponto à reta, ok? Então, esse foi o nosso cálculo aqui. Antes de passar para o exemplo 2, eu quero falar uma coisa para vocês a respeito da presença. Na aula de semana passada, eu pedi, né, para vocês comentarem também uma palavra-chave. E as nossas aulas, a partir de agora, vão funcionar nesse esquema. Então, para você garantir a sua presença, né, ou você pode... Vamos padronizar também? Para garantir a presença, vocês têm que me mandar então a palavra-chave pelo WhatsApp. Vocês têm meu número já, então me manda lá pelo WhatsApp a palavra analítica. Já que nós estamos estudando uma geometria analítica, a palavra vai ser analítica. Me manda lá, vocês vão ter o prazo aí de uns 30, 40 minutos para poder me mandar né? A nossa aula começou às 10 horas, então vocês têm esse prazo de até 10h30 ou 10h40, depende de quanto realmente vai durar isso tudo. Mas aí, final da aula, eu volto e explico com mais detalhes para vocês a respeito disso, tá? Mas a palavra-chave, de novo, é analítica, da geometria analítica, que é o nosso tema aqui do PET 3, tá? Então, mais uma vez, analítica é a palavra-chave, me manda ela lá no WhatsApp para vocês garantirem a presença aqui na aula de hoje. Vamos lá então, olha. Esse nosso exemplo 2 aqui é o seguinte... Nós temos que calcular a distância entre a reta R1, que é 3y igual a 4x menos 2, e a reta R2, que é 3y igual a 4x mais 8. E sabendo que R1 barra R2. Christian, o que é R1 barra R2? Esse símbolo aqui, barra, é o símbolo de retas paralelas, tá, gente? Então, em outras palavras, eu estou falando que essa reta R1 ela é paralela a essa reta R2. Mas o que são retas paralelas? Retas paralelas são retas que nunca vão se encontrar, que nunca vão ter um ponto em comum. Então, como que a gente vai definir a distância dessas duas retas? Ou seja, quanto que mede essa distância aqui dessas duas retas
se elas não têm ponto. Na fórmula da distância entre um ponto e uma reta, né, que é o que a gente está querendo, a distância entre um ponto e reta, nós precisamos de um dos pontos para poder calcular essa distância. Se o exercício não deu ponto para a gente, como que a gente vai calcular isso? Vamos utilizar então um ponto qualquer dessa reta. O exercício não falou que essa reta tem um tamanho específico, ela só falou que é a reta definida nessa equação aí. Então o que a gente vai fazer? Nós podemos pegar aqui a reta R1, vamos só escrever ela aqui de novo, que é o valor 3y, valor 3y igual a 4x menos 2. Ótimo. Então, para eu definir um ponto qualquer dessa reta, eu posso falar aqui nesse caso que o y ele vale 0. Pode ser 0? Pode. Pode ser 1? Pode. Pode ser 2? Pode. Pode ser 500? Pode. Pode ser 1 milhão? Pode. Pode ser qualquer número que vocês quiserem, tá? Eu vou pegar o valor 0 porque é um valor pequeno, né? E é um valor mais fácil de calcular. Vai ser mais fácil eu encontrar um valor desse jeito do que se eu colocar o valor lá de 500 milhões aí para poder descobrir o valor de x nesse caso. Então, vamos evitar fazer cálculos desnecessários se com o valor de 0, né, valores menores, 1, menos 1, 2, menos 2, valores bem próximos do zero, a gente vai evitar de fazer tanta conta assim. Então, fazendo essa substituição aqui, o que eu vou fazer é, onde tem o y na nossa equação ali em cima, eu vou substituir por 0. Para a partir daí, então, eu criar a minha coordenada, o meu ponto que pertence a essa reta R1, tá? Então, aqui nós temos 3 vezes 0 é 0. Eu vou pegar esse menos 2 e vou passar ele para o outro lado aqui da igualdade. Então, ele tem que trocar o sinal também. A gente fica com o valor mais 2, 4x. Vamos resolver aqui, então, olha, o seguinte. Eu sei que o 4 ele sempre está multiplicando o x. Sempre que a gente tem um número e uma letra, tem uma multiplicação entre eles. 0 mais 2 é 2. E esse 4 ali, eu vou passar ele dividindo. Vai ficar, então, igual a x. Só reescrevendo a nossa equação e já simplificando aqui, olha, nós teremos o seguinte. X vai ser igual a 1 meio. Descobri aqui, então, o nosso valor de x. Se eu falei que o nosso valor do y ali era 0, então nós temos o nosso ponto. O nosso ponto vai ser com as coordenadas 1 meio e 0. Esse aqui, então, é a nossa coordenada. E a nossa reta, o exercício deu ali também, olha. Eu poderia, só para ficar mais claro aqui para vocês, poderia identificar aqui a nossa primeira reta como R1 e a nossa segunda reta como R2. Se eu já determinei o ponto da primeira reta, vamos falar que esse ponto aqui é esse daqui que eu determinei, que é o ponto 1 meio e 0. Eu quero saber a distância até essa reta R2. E qual que vai ser essa distância? Como que a gente faz esse tipo de cálculo? A gente sabe como fazer esse tipo de cálculo aí, ó. Nós já temos a nossa fórmula e é essa fórmula aqui que nós vamos utilizar. Mas primeiro, para usar essa fórmula, olha, nós precisamos dos valores de A, B e C. Mas lembra que eu falei com vocês, para a gente conseguir extrair esses valores de A, B e C, a nossa equação ela tem que estar na forma da equação geral da reta. A equação geral da reta ela tem que ser igual a 0. Então, o que eu vou fazer aqui nesse caso? Olha, eu vou pegar essa reta R2, vamos copiar ela aqui rapidinho, só para a gente agilizar aqui também. E, ao invés de já substituir os valores que a gente tem ali, eu vou pegar essa reta R2 aqui, então, e eu vou colocar ela na forma da equação geral da reta, onde eu vou passar todos os termos para um dos lados da nossa igualdade aqui. Seria isso daqui que eu vou fazer, olha. Desconsidere que, por enquanto, o R2, então a gente vai ter o valor menos 4x mais 3y e menos 8 igual a 0. Então, a gente passa a ter essa aqui, então, é a nossa equação da segunda reta. Então, a partir disso, nós temos aqui, olha, os valores dos coeficientes A, que vai ser o menos 4, o coeficiente B, que vai ser 3, e o coeficiente C, que vai ser menos 8. Então, sempre que tiver uma reta onde não tem uma igualdade, né, uma igualdade igual a 0, ficou, né, falei a mesma coisa aqui, mas onde não tem uma igualdade a 0, nós temos que encontrar essa igualdade.
Como que a gente faz isso? Passa todos os membros, né, de um dos lados da equação para o outro lado, pro outro lado. Então a gente tem aqui nossa igualdade a zero, e a partir disso nós conseguimos identificar os nossos três coeficientes, os valores A, B e C. Então aqui a gente já tem o ponto, onde as nossas coordenadas aqui são os valores de x e de y, e é a partir disso que eu vou então substituir na nossa equação, na nossa fórmula aqui da distância de um ponto até uma reta. Vamos colocar ela aqui, a distância então de um ponto P até a reta R é a seguinte: módulo de o valor do A, que é menos 4, vezes o valor do x, que é 1/2, mais o valor do B, que é 3, vezes o valor do y, que é 0, mais o valor do C, que é menos 8. Isso aqui tudo dentro do módulo, tá? E tudo isso aqui dividido pela raiz quadrada de menos 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, é isso daqui, é essa fórmula aqui que eu vou ter que resolver. Essa equação, então, essa expressão, na verdade, que eu vou ter que resolver aqui, olha. Então, a distância de um ponto a uma reta vai ser igual a quanto? Ao módulo de menos 4 vezes 1/2, eu posso colocar aquele sobre 1 ali, né? O dividido por 1 aqui, no 4, que eu posso fazer o seguinte, multiplicar o que está em cima com o que está em cima, o que está embaixo com o que está embaixo, e depois dividir, ou eu já poderia também simplificar esses valores aqui, olha. Mas vamos lá. Fazendo então toda aquela multiplicação ali, a gente vai chegar no resultado menos 2. Teve dúvida? Pega e faz aí você. Pega lá o menos 4 e multiplica pelo valor 1/2. Vai chegar em qual valor? Você vai chegar no valor menos 2, que é esse daqui que eu coloquei, ó. Vamos continuar. Mais 3 vezes 0 é 0. E aqui mais com menos dá menos 8. Isso aqui então dividido por menos 4 ao quadrado. Quanto que vai ser menos 4 ao quadrado? Menos 4 ao quadrado dá 16. Lembrando que menos vezes menos dá mais, 4 vezes 4, 16. Mais 3 ao quadrado dá 9. Então aqui nós temos esses termos aqui de novo. Olha, então a distância do ponto até a reta é igual ao módulo de menos 2 mais 0 menos 8. Isso a gente chega no valor de menos 10, dividido por raiz quadrada de 16 mais 9. É a mesma, agora que eu percebi, é o mesmo valor, né, do nosso primeiro exemplo aqui, olha. Aqui a gente tinha 9 mais 16, né, a ordem aqui nesse caso não vai influenciar muita coisa, e aqui a gente teve 16 mais 9. Então a gente tem o seguinte, olha, continuando, né, a distância de um ponto até a reta vai ser igual ao módulo de menos 10. E agora, como que eu resolvo o módulo de Christian? É só escrever um número sem sinal. Seja ele positivo ou negativo, eu não vou pôr sinal no meu número. De uma forma mais simplificada é isso, olha. Então, o módulo de menos 10 é o valor 10. Raiz quadrada de 25 é 5. E agora, como que eu calculo isso daí? A distância do ponto até a reta é igual a 10 dividido por 5, ou seja, a nossa distância desse ponto que nós encontramos até a nossa reta 2 é 2 mesmo. Eu falei reta 2 e a divisão 10 dividido por 5 é o próprio valor 2. Ou seja, só voltando aqui para poder ilustrar, então essa distância aqui nós encontramos era igual a 2 unidades de medida. Seja, mais uma vez, centímetro, milímetro, quilômetro, qualquer unidade que vocês estão utilizando para medir aí é a distância de 2 e mais a unidade de medida. Então, pessoal, a nossa aula de hoje, ela foi um pouquinho mais curtinha, nós estamos chegando aí aos 20 minutos quase de aula. E lembrem-se o seguinte, não esqueçam de me enviar a palavra-chave lá no WhatsApp e semana que vem a gente continua. Outra coisa, qualquer dúvida, só me mandar mensagem lá também pelo WhatsApp que eu tiro a dúvida por lá. No mais é isso, gente. Até semana que vem, então. Bons estudos e tchau.